ele em si se justifica, porque, na realidade, o Poder Judiciário, como disse o ministro Fux hoje pela manhã, ele expressa uma função popular. Então, se é popular a função, é evidente que as demandas sociais precisam ser consideradas. De modo que esse julgamento que o Supremo Tribunal Federal marcou para o próximo dia 28 de abril, o plenário do Supremo decidirá sobre a relativização da coisa julgada, promete. E o projeto do Código de Processo Civil, embora tenha passado ao largo dessa polêmica, adotou, pelo menos em uma passagem, a tese da relativização, quando diz que nos casos lá da coisa julgada inconstitucional, poderá ser arguído, pelo menos em embargos, né, essa inexigibilidade do título lastreado numa sentença, ou melhor, numa sentença que reconheça a constitucionalidade de uma norma que posteriormente o Supremo venha considerar inconstitucional. O que se percebe aqui, e eu tenho para mim que a Comissão de Senadores andou muito bem, como destacou o desembargador Paulo Henrique, é que esse controle que o Supremo Tribunal Federal exerce e que deve produzir efeitos para todos, deve se dar na via concentrada. Esse foi um tema que mereceu um debate candente na Comissão de Juristas. A maioria dos membros considerava que deveria constar do anteprojeto que esse controle deveria se dar na via concentrada, mas aquela época consideramos inadequado, ao menos positivar algo que ainda não estava estabilizado no âmbito dos tribunais, porque, não sei se todos sabem, se não sabem, menciono, o Supremo Tribunal Federal já vem aplicando a tese da objetivação da coisa julgada de uma maneira muito corriqueira. Mas o Superior Tribunal de Justiça está iniciando agora, principalmente por julgados do ministro Teori, essa aplicação de uma maneira mais indiscriminada. Faço referência a um recurso especial decidido no qual o ministro Teori, e a primeira turma acompanhou a unanimidade, sustenta que esse julgamento de inconstitucionalidade não necessariamente precisa se dar no controle concentrado. Bastaria um julgamento em recurso extraordinário para que houvesse aí a insubsistência da norma e, portanto, seria suficiente para a incidência do dispositivo que trata da coisa julgada inconstitucional no Código. É claro que a nova redação dada pela Comissão de Senadores põe uma limitação nessa interpretação. Poderíamos questionar se o Supremo Tribunal Federal não poderá vir a dizer que essa disposição é inconstitucional, porque sabemos todos que a tese que se defende no Supremo Tribunal Federal é de mutação constitucional do inciso 10 do artigo 52, que fala lá da função do Senado Federal de suspender a execução do dispositivo declarado inconstitucional na via difusa. Existe uma tese corrente no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que esse dispositivo sofreu mutação e que, por isso, caberia ao Senado, gostaria de registrar, eu discordo dessa tese, mas caberia ao Senado exclusivamente dar publicidade àquilo que o Supremo já fez de maneira exauriente, que foi declarar a inconstitucionalidade com eficácia para todos, e não apenas naquelas partes do recurso extraordinário. Isso aí é aquela divisão clássica do modelo difuso e do modelo concentrado de controle de constitucionalidade. Eu poderia falar ainda sobre alguns outros temas, como a produção de efeitos da estabilização da tutela antecipada. Poderia falar sobre a tutela de evidência, mas eu penso que não seria razoável, não seria justo com essa plateia que me recebeu com tanta atenção,
puni-los com mais 15, 20 minutos, 30 minutos de uma exposição cansativa como essa. Então, fico por aqui, gostaria de agradecer a atenção de todos os presentes e, mais uma vez, na pessoa do nosso Marcelo Vieira, secretário de Reforma do Judiciário, cumprimentar o Ministério da Justiça por essa belíssima iniciativa, dizer que a sociedade que clama tanto por voz ativa se sentirá certamente atendida com esse portal que é lançado hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Dando prosseguimento aos debates, acho que temos ainda 25 a 30 minutos para que a gente possa aprofundar as questões. Eu pergunto se há na plateia pessoas que gostariam de apresentar questionamentos ou posições. Temos uma ali, podemos ter um ou dois inscritos, depois passamos às perguntas recebidas via Twitter. Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago, eu trabalho na Secretaria de Reforma do Judiciário. E a minha dúvida, até porque durante um certo tempo, até curto tempo, agora no final do ano, cheguei a analisar o projeto e me ressenti de uma melhor abordagem no projeto com relação justamente ao tema da relativização da coisa julgada. E, como foi bem lembrado pelo desembargador Paulo Henrique, essa questão da coisa julgada inconstitucional, ao que parece, foi melhor tratada porque dá uma amplitude maior. Antes, o que era tratado apenas no âmbito da execução e do cumprimento de sentença, passa a ser trabalhado no âmbito do processo em geral. Contudo, é sabido que, nesse tema, a doutrina se divide em várias teses. Uma delas, talvez a mais que ressoa mais devido à autoridade de quem a defende, a tese de Cândido Dinamarca, trata da questão do que ele chamou de sentenças com injustiça intolerável. Dentro desse patamar, ele classificou a questão das sentenças, da questão do exame de DNA. Né? E qual é a minha preocupação? É porque naquela oportunidade se criou uma ficção jurídica para que essas questões fossem abarcadas, né? Que era a questão de se utilizar a previsão do CPC de fato novo, para que se fosse permitida uma ação rescisória e o prazo da ação rescisória fosse contado a partir do momento que fosse conhecido o instrumento, o exame de DNA. Eu, particularmente, acho um pouco perigoso trabalhar com esse tipo de ficção. E quando me deparei com o projeto de Código de Processo Civil, imaginei que, de repente, uma solução pudesse ser dada para esse tipo de questão. E vi que essa solução não veio. Né? Hoje, as hipóteses de cabimento de ação rescisória praticamente são as mesmas que existe no Código em vigor. E, inclusive, o prazo da ação rescisória está sendo reduzido de 2 para 1 ano, que era uma parte da doutrina pedia que esse prazo fosse aumentado. Eu até entendo que isso é complicado, porque a gente vai mexer com segurança jurídica, mas vejo talvez a necessidade de um dispositivo que inclua uma hipótese, dentre as hipóteses hoje existentes de ação rescisória, que permita, nesses casos excepcionais, é verdade, isso a gente não pode negar, como foi o exemplo do exame de DNA, que possam ser revistos. E eu vejo que, se porventura, no futuro, um caso como esse surja novamente, vai ser necessário o exercício jurídico para se criar novas ficções para que o processo civil possa tratar disso. E eu vejo isso com um certo temor, esse tipo de atividade. E assim eu coloco aqui a minha indagação aos palestrantes, se não havia a pertinência de um dispositivo como esse, ou mesmo de uma alteração desse prazo de ação rescisória, para que se permitisse esse tipo de questionamento judicial. Essa é... Obrigado, Tiago. De fato, você traz uma questão bastante palpitante. Nós discutimos
essa possibilidade no âmbito da comissão. Mas o entendimento que prevaleceu foi o de que o tema não estava suficientemente amadurecido na doutrina e na jurisprudência para merecer um regramento no direito positivo. Nós consideramos que em casos assim, vale muito mais um silêncio eloquente que permita o desenvolvimento das discussões doutrinárias e o amadurecimento da tese no âmbito do judiciário, do que a tentativa de resolver o problema meramente pela positivação de uma regra com esse conteúdo. Eu gostaria só de destacar que eu não consigo enxergar a ampliação das hipóteses de rescisória como solução, até porque a tese da relativização ela só faz sentido quando exaurido o prazo da rescisória. Quando nós estamos no prazo da rescisória, não há problema algum, porque aí bastaria você invocar uma daquelas hipóteses, erro de fato, ou mesmo, e agora nós aperfeiçoamos um pouco a redação daquela previsão da violação a literal dispositivo de lei, nós melhoramos um pouco essa redação, para que caiba um pouco mais, caibam algumas outras situações, além daquelas que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consagraram. Então, de fato, você traz um tema candente, mas não foi por falta de debate, não foi por esquecimento que o assunto não está no anteprojeto. Foi proposital, porque entendemos que o Brasil ainda precisa discutir um pouco mais esse tema. O Supremo Tribunal Federal vai decidir agora sobre o assunto, então não fazia sentido, em 2010, quando elaborávamos o anteprojeto, pretender dar uma solução definitiva para essa questão. Foi assim que nos posicionamos. Eu concordo com a moderação do professor Bruno, acho que a prudência foi muito adequada, o tema ainda é extremamente palpitante e nesse momento não seria adequado normatizar na esfera do CPC esses aspectos da relativização, notadamente com esse ângulo aí das questões de Estado e da filiação. Só queria aproveitar, além de cumprimentar o eminente professor Bruno pela manifestação, quando eu me referi a alguns aspectos da coisa julgada disciplinados no novo Código, não que eles tenham sido inadequadamente tratados, me parece que eu esperava um pouco mais no sentido de ampliar alguns conceitos que considero insatisfatórios. E naquele caso especificamente dos limites subjetivos da coisa julgada, pensem na seguinte hipótese: um passageiro de um coletivo numa empresa em pré-falência se envolve num acidente dentro do ônibus, num grande engavetamento. Uma carreta de uma companhia muito forte, sob o aspecto econômico, provoca um acidente envolvendo inúmeros veículos com múltiplas vítimas. Uma dessas vítimas ingressa com a ação, produz-se a coisa julgada acerca da responsabilidade da empresa da carreta. Não seria razoável que se dissesse que, excepcionalmente, a coisa julgada possa beneficiar terceiros, para que um dos outros ocupantes do ônibus ou que um dos outros envolvidos no processo pudesse simplesmente tomar aqui como título executivo judicial e simplesmente promover a sua liquidação por artigos, evitando que se rediscutisse eventualmente questões atinentes a nexo causalidade, culpa e responsabilidade. Então, é só sobre esse ângulo que talvez se pudesse ter pensado na excepcionalidade de algum conceito de efeito reflexo da coisa julgada em relação a terceiros. Foi só sobre esse aspecto que eu queria fazer essa observação. Queria passar agora a uma das perguntas apresentadas pelo Twitter, que diz o seguinte: pergunta em que medida a coisa julgada vinculante, mais uma ausência de flexibilização procedimental na proposta de Código de Processo Civil, não limitariam a atuação do juiz? Em que medida esses dois elementos poderiam deixar o juiz com um menor grau de autonomia? Esse é um debate que se trava até internamente na magistratura. A gente sempre ouve: olha, mas essa verticalização do pensamento jurídico compromete a autonomia funcional, a independência do juiz de decidir as causas segundo o seu livre convencimento. Eu divirjo dessa ponderação, porque o juiz precisa se conscientizar de que ele participa de um sistema de justiça. Esse sistema de justiça pressupõe vasos comunicantes e não vasos descomunicantes. O sistema de justiça não pode ser um arquipélago sem pontes. De modo que, se o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, cerca de uma questão jurídica, eminentemente jurídica, delimita, por exemplo, que não cabe ISS, que cabe ISS, por exemplo, nas operações de leasing,
cabe lá numa comarca um juiz, olha, eu, data vênia do Supremo Tribunal Federal, acho que o ISS não deve ser cobrado nos contratos de leasing. Quer dizer, isso esfacela o sistema de justiça e traz a indesejada instabilidade e insegurança. Quer dizer, o juiz tem autonomia para decidir inúmeras outras questões segundo o seu entendimento, no que tange a prova, no que tange a questões jurídicas não deliberadas em série.